levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, John Rosenstern e Dr. Don Paul Gray. Estamos de coração felizes de poder estar com você para estudar a Palavra de Deus. Estamos estudando o Espírito Santo e primeiro eu não tinha me inclinado para incluir o capítulo 11 de Atos em nossos estudos, mas quando entramos no capítulo 10, achei que tínhamos que continuar com o 11. Vamos continuar do versículo 26 do capítulo 11 do livro de Atos, por favor. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Pode sinalizar o ensino da nova aliança que Paulo recebeu de Cristo. Agora, creio que nessa hora aqui, certamente ele entendia a nova aliança. Estou falando de Paulo. Creio que ele foi para Antioquia com o conhecimento completo. Bem, ele entendia a nova aliança como Deus tinha revelado para ele, e claro que aí temos que aprendê-la através de aplicá-la. E Paulo tinha feito isso. Mas acho que foi aí que o verdadeiro ensino da nova aliança aconteceu, na minha mente. Foi nesse tempo aqui. Eu também acho que foi. Também acho. Mas eles ficaram o ano todo na igreja de Antioquia. E então diz que eles se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos. Então Barnabé também ensinava. E Paulo ensinava aquelas centenas de pessoas. Agora, se coloque no lugar de um deles ou dois deles, seja o que for, desses gentios em Antioquia. Tiveram o privilégio, foram os primeiros a ouvir essa mensagem que é tão poderosa que mudou o mundo de grande maneira. Foram os primeiros a ouvir. E me pergunto se eles entendiam quão importante era o que eles estavam ouvindo. E provavelmente não sabiam, não tinham como entender. Hoje em dia nós vemos muito bem, mas o que Paulo os ensinou foi a maior palavra que a humanidade tinha ouvido em toda a sua existência. E a mensagem da nova aliança. Jesus é a nova aliança. O significado é a cruz. Isso explica a nova aliança. E o significado foi dado ao apóstolo Paulo e ele nos deu em suas 14 epístolas. Se é que ele escreveu Hebreus, pessoalmente sei que ele escreveu. Isso é o bastante. Isso é o bastante, sim. Mas o Senhor teve que fazer isso de Antioquia, porque de Jerusalém Paulo não ia ser aceito ali, não poderia ter feito aquilo. Eles não teriam aceitado a ele. Na verdade, aqui eles não estavam rejeitando somente a Saulo, mas eles estavam rejeitando a mensagem. Vocês já se perguntaram por que foi que ele nunca estabeleceu uma igreja em Tarso? Eu acredito que ali era a experiência dele de Romanos 7. Estou convencido que quando olhamos para o tempo que ele dá em 2 Coríntios, capítulo 11 e 12, a respeito da grande revelação, e você volta 14 anos da época que ele escreveu 2 Coríntios, se encaixa perfeitamente dentro do tempo que ele esteve em Tarso. E em 2 Coríntios, ele não diz que foi ali que o Senhor deu a ele a revelação da nova aliança. Mas seja o que for que Deus deu a ele, foi tão importante que um espinho na carne foi dado a ele para que ele não ficasse arrogante e orgulhoso. Mas isso não é motivo para ele não começar uma igreja lá. Acredito, quando lemos Romanos 7, a experiência do texto, vou te dar a minha pressuposição a respeito disso.
Quando lemos a experiência de Romanos 7, é um tempo bem confuso, especialmente quando não tem ninguém ali para nos dizer o que é Romanos 6 ou Romanos 7. Você estava sozinho e ninguém no mundo sabe o que você está passando ou sabe o que está acontecendo. E Paulo, durante aquela época, estava sendo dominado, vamos dizer assim, pelo pecado. E podemos provar isso de Romanos 7, nos versículos 7 até o 13. Ele estava tentando viver para Deus da mesma maneira, guardando mandamentos, como ele tentou viver para o judaísmo. Não conhecia outra coisa. E se esse era o caso, então a natureza pecaminosa teria chegado a um estado de domínio. E de alguma maneira ele estava falhando. E dá para imaginar a dor desse homem, porque ele não era aceito pelos judeus ou pela sociedade religiosa. Talvez a família dele o desertou, talvez ele começou a fazer tendas nessa época e tentava descobrir o que Deus estava fazendo. E ao mesmo tempo, mesmo salvo, cheio do Espírito Santo, ele se via falhando em alguma área, sem ninguém para ajudá-lo, sem ninguém para ensiná-lo, ninguém para mostrar a verdade. Eventualmente, foi aí que seu grande conhecimento da antiga aliança foi vital para o apóstolo Paulo. O Senhor usou a antiga aliança para ensinar a nova aliança para ele, pois tudo que ele nos ensina em relação à nova aliança, ele viu na antiga aliança. Irmão Swagger, tudo isso demora, sendo 6 anos, 8 anos, seja como foi. Isso demora, a confusão, a dor, a angústia. O que está errado comigo? Eu estou morrendo. Foi o que ele falou em Romanos 7. O pecado reviveu e eu morri. Então, o princípio da igreja, ele não teve tempo de começar uma igreja. Era tempo de transformar o apóstolo Paulo e solidificar nele os ensinos que ele nos deu. Você está dizendo que ele estava em um certo estado em que, a não ser que o Senhor direcionasse ele para fazer aquilo, ele não era capaz de começar uma igreja. Concordo, e creio que Deus faz isso conosco. Em Isaías, ele fala disso, sobre pegar um homem, colocar ele na aljava, esconder ele e afiar a flecha que ele vai usar, arrumar a madeira que é feita e colocada na flecha. E nós não gostamos desse tempo. Mas existe um tempo onde Deus nos separa e trabalha em nós. E Ele está nos moldando naquilo que Deus quer nos transformar, que é necessário para o futuro. E creio que foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Como é que você usa um contraste disso com os 3 anos na Arábia e o que aconteceu lá? O que você descreveu, eu sempre considerava que foi na Arábia. É a mesma coisa, mas não é a mesma área. São 2 localidades diferentes em relação ao ensino e não à área. Mas sobre os tempos, minha opinião pessoal é que na Galácia, naqueles 3 anos, ele estava em Damasco. E em 2 Coríntios 11 vemos uma evidência disso e outras áreas também, aonde ele estava ativo e pregando também naqueles 3 anos. Ele não foi para o deserto ficar à toa. E creio que ele teve que ir e reaprender o Antigo Testamento baseado no fato que Jesus é o Cristo. Foi o que ele aprendeu, que Jesus era o Cristo. Toda a evidência de suas pregações em Atos, antes disso, aponta para o fato de que ninguém podia relutar a evidência que ele tinha do Antigo Testamento que Jesus era o Cristo, mas nada disso aponta para o conhecimento da nova aliança. Ele não estava pregando isso, não escutamos isso. Claro que não temos as mensagens claras, mas nós não vemos isso na área de Damasco. Então acredito que Paulo teve que voltar e reaprender a antiga aliança, vendo Jesus como Cristo. E agora ele via que a fé em Cristo era a coisa mais importante e que Cristo se encaixava em todos os critérios para ser o Messias. Você queria fazer um comentário agora? Só para continuar falando sobre o tempo, irmão Swagger, você quer dizer que os 3 anos